Olá, boa noite. Você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é com muita alegria que eu, Padre Roger Araújo, estou hoje aqui na apresentação do programa Além da Notícia. Você sabe que segurança pública é uma questão que diz respeito a todos nós. Nos últimos tempos, nós temos enfrentado uma onda de violência generalizada em nosso país, sob diversos aspectos. E isso gera insegurança, intranquilidade e muita preocupação para toda a população, para todos nós, povo brasileiro. Por isso, conversar sobre segurança, repensar a segurança pública e ver por que chegamos a esse ponto é uma questão muito importante para todos nós. A igreja, preocupada com essa questão, escolheu como tema da campanha da fraternidade do próximo ano justamente o tema segurança pública. Não é uma conversa de hoje, é uma conversa do mundo desde quando o mundo é mundo. Afinal de contas, logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós temos ali a primeira violência, que foi justamente Caim matando Abel. Mas os anos se passaram, a humanidade evoluiu, mas segurança é uma questão que ainda muito nos preocupa. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Conosco, sobre este assunto, o professor Nelson Gonçalves de Souza. Ele é professor da Universidade Católica de Brasília, atuou nos cursos de graduação, pós-graduação em segurança pública e também em gestão pública. Entre tantas experiência que ele tem na área, é bom lembrar que ele é coronel reserva da Polícia Militar e praticamente uma vida dedicada a esta causa, né, professor? Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer, um privilégio estar com vocês, principalmente um convidado tão ilustre como o deputado Major Olímpio. Coisa boa. Bom, como o senhor já apresentou aqui para nós, nós temos a alegria de receber aqui conosco o deputado Major Olímpio. Ele é paulista de Presidente Venceslau, né? Um abraço aí para a sua cidade tão querida que nos acompanha também. Ingressou na Polícia Militar em 1978, mas é bacharel em Ciências Jurídicas, Sociais, é jornalista, é professor de Educação Física, é técnico em defesa pessoal, não é? É um agente de segurança pública acima de tudo. E se tornou deputado estadual por 2 mandatos, agora é deputado federal, mas a causa que está no seu coração é sempre a segurança pública. Major Olímpio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Além da Notícia. Para mim é uma alegria, Padre Roger, a todos os milhares ou milhões de telespectadores e internautas que acompanham. Para mim é uma grande satisfação e uma grande oportunidade estar com o professor e coronel Nelson, que é uma referência da Polícia Militar de Brasília e uma referência na pesquisa acadêmica, na transmissão de conhecimento, na doutrina de segurança pública para o nosso país. É, para mim, uma grande oportunidade de debater, de ouvir, de aprender e de prestar contas. Muito bem, eu quero conversar com os senhores, já que é um assunto que é tão familiar a vocês, sobre a questão da segurança pública. Os números que estão nos jornais nos últimos dias são sempre assustadores, não são novidades, apenas que aumenta, né, esses índices. No Brasil, 7 pessoas assassinadas por hora em nosso país, não é? Mais de 61 mil pessoas com mortes violentas, intencionais, é o maior número registrado no Brasil, são números desse ano de 2017. Não é? Um crescimento de 3,8%, não é, em relação a 2015. Roubo seguido de morte. 2.703 pessoas morreram por latrocínios nesse último ano. Não é? E assim, os números são os números assim, que nos assustam bastante. E aí eu pergunto, olha só, um carro é roubado ou furtado por minuto no Brasil. Vou lembrar que eu tive meu carro roubado também 1 mês atrás, tá? Chegando em casa. E 1.066.064 veículos roubados entre 2015 e 2016. 71 mil pessoas desaparecidas no Brasil no ano de 2016. Bom, os números vocês conhecem até muito melhores do que eu. Queria perguntar para vocês por que um número tão alto de situações que gera tanta insegurança no nosso meio. Bom, padre, sob a minha perspectiva, eu não acho que nós estejamos tão assustados assim com relação a esse número. Uhum. Na verdade, esse é um número que já é esperado a cada ano, porque nas últimas décadas nós só estamos vendo esse gráfico subir
E até hoje não estamos vendo nenhuma ação de governo e, pior ainda, nenhuma política pública que efetivamente possa produzir alguma contenção desses números. Portanto, esse resultado é um resultado esperado. Ele é esperado. E ele tende, sob a ótica da estatística, ele tende a aumentar a cada ano, porque nós continuamos não fazendo nada a respeito disso. Então, nós não acho que nós estejamos assustados com ele. Tá, mas o que Pelo que contrário, explica nós estamos naturalizados. O que explica tamanha violência? Olha, nós temos um quadro geral do nosso país que é um grande facilitador para a impunidade, que é a rainha das causas. Sim. Com certeza. O senhor não tem a menor dúvida disso. Nós podemos falar, olha, mas a miséria social leva à criminalidade? Pode ser, mas não são fatores fundamentais e preponderantes nisso. A nossa estrutura de legislação no país, ela está defasada em relação à nossa realidade. Certo. Nós temos um Código Penal de 1940, um Código de Processo Penal de 1941, e não está adaptado à realidade do nosso país. Nós temos dimensões continentais com 16 mil quilômetros de fronteira seca, que o poder público, disse bem, professor Nelson, o poder público faz de conta que toma providência, mas eu afirmo ao senhor, entra a droga que se quer, na hora que se quer, pelas nossas fronteiras secas, pelos nossos portos, pelos nossos aeroportos. Nós não temos estrutura de contenção. Armas clandestinas, fuzis, criminosos que saem desse mais de 1 milhão de carros roubados. Uma boa parte deles sai do nosso país, pelas nossas fronteiras, sem controle absoluto em relação a isso. E eu digo ao senhor, lamentavelmente, para o povo brasileiro, quando se fala em 62 mil mortes, que é afirmado na estatística, nós temos que considerar também esses mais de 70 mil desaparecidos, que mais da metade dessas pessoas devem ter sido mortas, enterradas em valas, enterradas como indigentes, sem que o Estado brasileiro consiga notificar e cadastrar isso. Então, a tragédia da segurança, eu digo tragédia da segurança, eu vejo como muito oportuno falar com o senhor que a campanha da fraternidade o ano que vem vai ser no tema segurança pública. E para nós é um alento e uma expectativa e que a força da igreja se faça realmente, não só para sensibilizar o coração das pessoas, mas para sensibilizar as autoridades constituídas. Eu digo ao senhor, nem sequer o papel da polícia brasileira, que está estabelecido, a estrutura da polícia brasileira e os órgãos de polícia estabelecidos no artigo 144 da Constituição, na Constituição de 88, 5 de outubro do ano que vem, vai completar 30 anos. Não é tão novinha assim, não. E até hoje nós não regulamentamos e nós não estabelecemos os limites, esfera de atribuição e competência dos órgãos policiais brasileiros. Às vezes as pessoas não conseguem compreender, falam, não, tem uns atritos da Polícia Civil com a Polícia Militar, a Polícia Federal com a Polícia Rodoviária Federal. Por quê? Nós nunca tivemos a coragem política e a gestão pública em todos os níveis. Não vamos partidarizar, colocar governo A, B ou C. Nós somos incompetentes como Estado brasileiro para tomarmos as medidas necessárias, tanto para a adequação da legislação, quanto a estruturação dos órgãos, quanto para sedimentarmos um posicionamento que possa apresentar fatores inibidores à prática de cometimento de crimes. Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Sim. Na mesma medida que mais de 60 mil pessoas foram mortas no ano 2016, como afirmado, nós temos mais de 500 policiais executados em serviço no nosso país. Não tem lugar no mundo onde morram mais pessoas, mesmo onde nós temos conflitos internos, revoluções ou conflitos externos, mais mortes que no Brasil. E é o lugar do mundo onde mais se mata policiais. Na verdade, essa é uma questão que vem emergindo com cada vez mais força, que é a morte de policiais no Brasil. Do ponto de vista, quando a gente analisa isso estatisticamente, eles estão envolvidos
numa população que mata constantemente, consequentemente, eles estarão sujeitos à mesma situação. Mas eu volto a uma questão que o deputado colocou, que é o problema da impunidade. Não é? Eu acredito piamente que só é possível exercer algum controle sobre o crime diante da certeza da punição. Se o indivíduo não tiver certeza de que ele irá pagar e pagar severamente pelo dano que ele imputou à sociedade, ele certamente vai perceber que há uma vantagem em cometer crime. E é exatamente esse o cenário que nós estamos vivenciando no Brasil hoje. Né? Na verdade, é duro dizer, mas o Brasil hoje começa a parecer que vale a pena ser criminoso, vale a pena cometer crime. Porque o sujeito, quando é preso, ele tem quase a certeza absoluta de que daqui a 5 minutos ele está fora. Ele está fora. E o mais interessante que me intriga nesse processo todo é que o principal coadjuvante nesse processo de impunidade é o sistema judiciário. O principal, porque ele é o responsável pela interpretação da lei, que já não é boa. E se ele interpreta essa lei de uma forma extremamente amena, a certeza da impunidade vai prevalecer. Agora, nós temos um outro agente, ou talvez um outro protagonista nessa história toda, que o Estado brasileiro, infelizmente, não coloca em nenhum momento a sua atenção. Veja bem, nós hoje estamos criando todos os mecanismos possíveis para facilitar a vida do criminoso. Certo. Infelizmente, essa é a realidade. As últimas consequências disso é a tal da audiência de custódia. A audiência de custódia, talvez, para as polícias brasileiras, seja o maior inibidor do trabalho policial no Brasil hoje. Mas, do outro lado, nós temos a vítima. O que nós estamos fazendo em relação à vítima? O que a legislação brasileira tem feito em relação à vítima? Nós não temos o menor olhar para a vítima do criminoso. Todo mundo falou da evolução da Constituição de 88, mas nesse aspecto de segurança pública, garantir a segurança da população, não houve nenhuma preocupação voltada para isso, né? Parece que havia uma outra preocupação ali e parece que essa questão de punições, muito pelo contrário, houve até uma preocupação, na verdade, com direitos humanos. Que houve, exatamente. Não é? Na verdade, eu acho que a Constituição de 88 ela segue num caminho inverso, né? Talvez naquela ideia de libertação das amarras da ditadura militar. Parece que foi um tempo de castigo que agora precisava dar um alívio. Então agora nós precisamos aliviar, então soltam-se todos os cordões. Então a Constituição brasileira, os analistas jurídicos estão cansados de dizer isso, é uma colcha de direitos. E se nós fizermos uma comparação entre direitos e deveres na Constituição, nós vamos ver que há um desequilíbrio fenomenal. Exatamente pela ausência de cumprimento estrito dos deveres que o cidadão brasileiro tem a sensação de que pode fazer qualquer coisa. Mas, João Olímpio, explica para nós, público que está em casa, de quem é a responsabilidade pela segurança pública, não é? Porque existem vários graus para isso. O que é a responsabilidade do Estado, o que é a responsabilidade dos governos estaduais, como é que é essa responsabilidade pela segurança pública? Nós começamos pelo próprio artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública, que ele já veio diferente em relação às constituições anteriores. Sim. A Constituição anterior, ela dizia segurança pública, dever do Estado. A nova Constituição, ela trouxe dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Mudou e ampliou esse conceito, sim, a Constituição. Quando disse direito, quis dizer, cidadão, o titular desse direito, o patrão da segurança pública, não é governante, não é o presidente, não é governador. O patrão da segurança pública é o cidadão. Mas também a responsabilidade da segurança pública não está afeta só ao Estado e aos órgãos. Ele também é sua, na sua atitude, na sua comunidade. Então, padre, o que acontece? Nunca houve uma difusão da real interpretação da Constituição, porque interessa muito aos governantes, né? E chega aquela coisa política. Então, as pessoas estão apavoradas pelos dados apresentados da violência. Então, um governador, ele vai no município, aí os vereadores e o prefeito falam, governador, pelo amor de Deus, nos arrume 2 viaturas, nos arrume mais 4 soldados, 2 investigadores. E ele olha com aquele ar e aquela sapiência e diz, eu vou atendê-los, como se tivesse... E as pessoas dizem, nossa,
Que competente, que coisa maravilhosa. Nossa, esse é o homem certo. Quando, na verdade, ele não está cumprindo a Constituição quando diz que o titular do direito ao cidadão tem direito, ele pode exigir. E o exigir, uma forma educada do cidadão é pedir, mas os governantes teriam que entender, os homens públicos, olha, isso é uma exigência. O senhor pode ver que nós não conseguimos criar no Brasil um fundo destinado, de fato, à segurança pública. Nós precisamos custear. Padre, não tem campanha de qualquer nível, de presidente a vereador no município mais pequeno que está nos assistindo agora, aonde durante a campanha os candidatos de todos os partidos coloquem: eu sou um defensor do tripé que sustenta a sociedade. Esse tripé é da segurança, da saúde e da educação. Todos, o senhor não vai achar no santinho de campanha, nos compromissos dos partidos, todos. Quando terminam as eleições, fica relegado a um plano secundário. E na evolução da busca de recursos, se buscou, e nós temos verbas que elas vêm destinadas, para dizer, pré-ordenadas no orçamento, bem no jargão popular, carimbadas, para a saúde, muito disso é desviado, etc., para a educação, mas quando o senhor fala no financiamento da segurança pública, não tem. Tá certo. Senhores, eu vou só pedir a vocês agora um intervalo. Vocês levantaram aqui a lebre, a questão, nós estamos entendendo essa problemática, mas vamos para o intervalo agora e na volta eu vou querer saber de vocês que caminhos que nós temos para isto, né? Para não ficarmos só na sensação de insegurança que é tão grande, mas que caminho podemos tomar, porque eu estou conversando com 2 gestores de segurança pública, tá? E o que vocês têm para dizer para o cidadão que podemos fazer para caminharmos com mais segurança no meio de um mundo de tanta insegurança. É um breve intervalo e voltamos já com você aqui no Além da Notícia.